Priscila, eu me mudei para Dourados em 2015, eu sou militante da Marcha Mundial das Mulheres e sou formada em Biologia, tenho mestrado e doutorado na área da Biologia, das Ciências Biológicas. E eu morei muito tempo aqui no Mato Grosso do Sul, só que em Campo Grande. Aí eu me afastei para fazer mestrado e doutorado, fui para outros estados e depois, só que eu não sou nascida no MS, eu sou paulistana. Ah, é? E aí eu vim morar pro MS para fazer faculdade. Você estudou lá em Campo Grande? Isso, na UFMS, em Campo Grande. Aí fiz a faculdade lá e aí em 2015 eu mudei pra cá, antes de terminar meu doutorado, porque o meu companheiro passou no concurso da UFGD. E aí a gente veio morar pra cá por conta dele ter passado no concurso e eu ia terminar meu doutorado à distância. E aí em 2015, foi em 2015 que eu me mudei pra cá, aí como meu companheiro passou num concurso pra Faculdade Intercultural Indígena, aí a gente começou a ter contato com as pessoas do movimento indígena que estão dentro da universidade, indígena e de assentamento, né? E aí a gente começou a conhecer pessoas que estavam dentro desse movimento, que está dentro da universidade também, é institucionalizado, mas não tanto. E foi aí que eu entrei em contato com as mulheres da marcha daqui de Dourados. Até então eu não tinha nada de militância. Tá. Eu fiquei todo esse tempo investindo na minha formação, que era bem distante da militância feminista. Mas feminista eu sempre fui, só que a militância chegou em 2015 de verdade. Que foi aí que eu conheci a marcha, conheci todas as mulheres que atuam na marcha aqui. E foi no mesmo ano que teve a 4ª Ação Internacional da Marcha Mundial das Mulheres, que é uma ação que ocorre a cada 5 anos, que em alguns anos ela é centralizada e em outros anos ela é descentralizada. E por coincidência, nesse ano, a ação foi aqui em Dourados. Então vieram mulheres do Centro-Oeste todo, de Brasília, do Goiás e de Minas, se não me engano, foi de Brasília, Mato Grosso e MS, que se encontraram aqui em Dourados. Então foi a primeira oportunidade que eu tive de participar e conhecer como que era o movimento. E além de tudo, participar da organização da 4ª Ação, porque foi muito intensa, porque trazer esse monte de mulheres exigiu da gente uma organização enorme, mas foi bem interessante. Então, assim, a minha história de militância começou em 2015. E aí, de 2015 para cá, eu continuei militando junto com as mulheres da marcha, mas ao mesmo tempo, aqui em Dourados tem muita a militância, né, indígena, dos povos originários, e também tem a militância da periferia, que a marcha busca fazer a intersecção de todos esses movimentos, só que é muito difícil. É muito complicado. Então, não são todas as pessoas que estão dentro da marcha que conseguem fazer isso. Mas a gente tenta, sempre, a gente segue tentando, e que é muito complicado, porque são poucas pessoas para muitas demandas, né? Então, e a gente também, a nossa auto-organização é bem complicada, mas a gente segue tentando. Desde então eu milito nessa interface entre movimento indígena, movimento periférico e a Marcha Mundial das Mulheres, todos tentando trazer a questão do gênero em todos os espaços que a gente vai, que também é complicado sempre, mas que a gente sempre tenta fazer. Sim, a gente, assim, dentro da marcha tem muitas linhas divergentes de atuação. E tem uma parte, uma porção da marcha que dialoga, que trabalha em cima de políticas públicas, e tem uma outra porção que nem tanto, que não enxerga o Estado como um ser pra gente dialogar. Entendi. Mas a gente tenta fazer, entre a gente, fazer esse diálogo, chegar no consenso e, querendo ou não, partir para trabalhar com políticas públicas, porque no contexto de periferia e de aldeia, é muito complicado a gente não fazer esse diálogo com o Estado. Apesar do Estado aqui do MS ser um dos mais difíceis, eu acredito, de abrir para o diálogo. Geralmente, quando abre, é para se apropriar do que a gente vem fazendo, que é o que acontece muito. E muitas vezes distorcer o que a gente está fazendo e o que a gente fala. Então, é mais complicado, mas a gente sempre tenta trazer esses dois diálogos
entre a gente e da gente com o Estado. Eu acredito que a marcha faça isso. Eu não sei se eu enquanto Priscila, faço, mas eu acho que a gente está sempre lutando para melhorar esse diálogo. Só que é muito complicado porque, como eu principalmente atuo mais próximo das mulheres indígenas e das mulheres da periferia, esse diálogo é muito complicado, porque eu, enquanto universitária, que eu estou dentro da universidade, tenho toda uma relação de privilégios, tenho todo um tempo para estudar tudo isso e saber quem é o Estado que ele quer, o que ele não quer, enxergar, as mulheres dos bairros, da periferia e das aldeias não enxergam dessa forma. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não colocar a nossa visão para que elas enxerguem com a nossa visão o que está acontecendo. Então, é importante sempre trazer o que elas pensam para próximo da gente, para elas falarem o que elas acham. Por exemplo, de um diálogo com a prefeitura, Sim. se a gente faz ou não faz. Independente se eu achar que está certo ou não o que a prefeitura está fazendo, ou dialogar com a prefeitura se é bom ou se é ruim, eu primeiro busco entender como que as mulheres do bairro enxergam isso e como que elas querem construir. Porque a minha visão é totalmente diferente da delas. É de um lugar que não é o delas. Então eu acho que é isso que a marcha tenta fazer. Tentar o diálogo com as mulheres da universidade, de pessoas que já estudaram, que têm uma visão diferente ou diversa, e tentar dialogar com as mulheres do bairro e as mulheres da aldeia, que também tem a questão da língua, que também é muito complicado, porque a maioria das Kaiowá não fala português, então a gente precisa de tradutor, e assim, sucessivas coisas que a gente tem que ir muito devagar, assim. Eu penso que é bem pra gente construir com essas mulheres alguma coisa enquanto marcha, que a maioria das mulheres que atuam mesmo e se organizam dentro da marcha, a maioria são professoras e são estudantes universitários, né? E eu acho que assim, a gente tem uma luta grande para fazer dentro das escolas e dentro da universidade, só que eu acho que a luta dos bairros e das aldeias é mais significativa ainda. E a gente, enquanto movimento, a gente precisa trazer elas para a luta. E trazer elas para dentro da universidade e levar a universidade até elas. Então, acho que esse é o papel da marcha que a gente tenta fazer aqui. Eu acho que a gente passa a maior parte do tempo tentando construir essa relação. Então, assim, eu não consigo saber como que é literalmente, assim, mas a gente sempre tenta construir essa ponte, que é sempre muito complicado, porque a gente também tem que tomar muito cuidado quando vai na aldeia, por exemplo, pra gente não levar a nossa visão feminista branca pra aldeia e pros bairros também, né, principalmente. E a gente tenta estabelecer isso, só que é muito difícil de levar ao longo do ano. Por exemplo, no ano passado, a gente tentou fazer cinemas feministas nos bairros da cidade. E a gente levava filmes e depois abria o debate, fazia diálogo. Só que a gente levou filmes que tratavam muito da violência doméstica. E aí, nesses espaços, a gente recebia muita denúncia de violência doméstica. Muita. E a gente, enquanto movimento, a gente meio que tem que levar... Aí a gente bate daquela história do que a gente vai fazer com essas denúncias. E aí a gente volta para a ideia de que Dourados não tem casa-abrigo, então essas mulheres que sofrem violência não tem para onde ir. A gente, quando vai para a aldeia, também tem muita denúncia. A gente também tentou fazer rodas de conversa nas aldeias. Também tem muita denúncia de violência doméstica. Então, a gente também... Na aldeia, o contexto é totalmente outro, porque elas estão na aldeia, né? Então, a Lei Maria da Penha na aldeia é muito complicada, ela não chega lá, né? Então, tem denúncia de violência lá também. E também tem a dificuldade de lidar com o gênero dentro, né, de uma cultura diferente da nossa, que... Né, a gente tem que saber direito qual é o nosso momento de entrar nessa conversa ou de colocar que eles conversem. Então é tudo muito complicado nesse contexto. E a gente basicamente fala de violência doméstica. E aí a nossa luta contra a violência doméstica tem que passar por políticas públicas. É impossível fazer a luta contra a violência doméstica sem fazer o diálogo público, né? Então, acho que a nossa relação fica meio permeada por isso. A gente ouvir e trazer e tentar desenvolver alguma coisa que traga essas vozes das mulheres da periferia e das aldeias
para as políticas públicas ou para algum outro tipo de movimento que a gente queira construir juntos. Um movimento autônomo, não sei, a gente ainda vai pensando nisso. Ainda mais agora com os CRAS da cidade, que eles estão recebendo cada vez menos verba, então os assistentes sociais estão passando por muitos problemas de receber inclusive salário na cidade, então tá bem difícil, porque o CRAS era uma das formas que a gente, inclusive a gente faz algumas ações em parceria com o CRAS, certo. Mas agora tem unidade de CRAS fechando, então tá ficando tudo muito mais complicado. Então a demanda é enorme, mas a gente tem que se organizar minimamente para fazer, né? E é muito grande, é muita gente, e tem muitos problemas sociais na cidade, muitos. A periferia é enorme, parece que não, Parece que não, né? Mas é. E aí tem 20 mil indígenas aqui também, né? Na aldeia urbana. Então, fora as aldeias que tem ao redor, que Panabizinho, tem Carapó, que totalmente não tem nada. Eles tentam se organizar autonomamente, mas é muito complicado. As principais ações que eu tenho participado são os cinemas nos bairros, que eu acho que esse ano a gente vai conseguir continuar, rodas de conversa. Aí a gente sempre busca participar de alguns outros movimentos que vão se criando, por exemplo, porque a gente tem muita coisa que é de apagar o fogo, né? Então tem muita coisa que surge pra gente apagar o fogo e a gente sempre busca estar junto, mas pra gente trazer o diálogo de gênero em cima de uma pauta apaga-fogo, por exemplo, porque muitas vezes a pauta envolve algum movimento indígena, um movimento negro, e a gente tá sempre junto para trazer o diálogo de gênero, que também é difícil, mas a gente sempre tenta. E eu acho que é isso. A gente busca ser sempre horizontalizado. A gente, em alguns momentos, porque como a Marcha Mundial das Mulheres é um movimento nacional, em algumas pautas nacionais, a gente às vezes tenta trazer elas para o local, só que é muito mais complicado. A gente prefere, uma parte da marcha prefere fazer o inverso, trazer as pautas locais para colocar na pauta nacional. O que também é complicado, mas a gente tenta fazer essa mistura entre trazer da nacional e levar ao local e fazer esse diálogo. Mas é complicado ainda, mas a gente consegue se entender. Mais ou menos assim, a gente se reúne. Na verdade, assim, a ideia do cinema surgiu de uma das integrantes da marcha. E aí geralmente ela fez essa proposta e aí algumas pessoas contribuem. Então quando alguém vem com alguma proposta, a gente debate, essa proposta é válida, vocês acham que a gente consegue fazer, se a gente não vai ferir nada, nem ninguém. E aí a gente vai e faz a ação, mas é uma ação mais de formação, que é o que você a gente fazer as ações de formação, que é o que a gente faz na maioria das vezes aqui, que é o que a gente acredita que seja o melhor jeito da gente atuar na periferia e na aldeia, que é esse o foco principal, eu acho que as redes sociais não ajudam muito, porque principalmente, às vezes eu acho que até atrapalha. Por quê? Porque a gente não consegue se comunicar muito bem com as mulheres dos bairros e as mulheres na aldeia pela rede social. No geral, a gente tem que ligar e conversar ou ir até lá. Então a rede social nesse contexto não faz muita diferença. A gente tenta fazer algumas coisas na rede social, principalmente quando é ato, para muita gente, que daí entra diversos movimentos sociais, que a gente se une para fazer um ato unificado. Aí as redes sociais ajudam. Mas para a gente trabalhar com as mulheres no dia a dia mesmo, da periferia e das aldeias, geralmente a gente tem que ligar. E aí às vezes a rede social atrapalha no sentido de tipo, a gente tem que manter a rede social informada e dialogar com as mulheres que não têm acesso à rede social. Às vezes a gente fica meio perdido em tudo isso. Então às vezes a gente exclui a rede social e busca o diálogo melhor e mais rico com as mulheres. Porque fazer os dois é muito complicado, a gente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A
gente meio que, assim, as ações nos bairros e nas aldeias, a gente faz vaquinha entre a gente. Alguém pode ir, tem carro e pode ir, vai, quem pega outras pessoas, recursos próprios. Certo. Mas para fazer atos grandes a gente conta com o apoio geralmente dos sindicatos, dos professores. E acho que a maioria, assim, a gente já vem tentando há anos organizar a nossa autonomia financeira, mas é muito difícil. É muito difícil. A gente ainda não conseguiu fazer isso, mas acho que a gente pode. A gente vai caminhando nesse sentido. Sei. A gente tem tirado força das mulheres indígenas e periféricas, porque para elas não mudou muito, né? Pra gente mudou ao longo dos anos, mas para elas, se você perguntar para uma mulher indígena se a ditadura acabou, ela acha que não. Então, para ela nunca foi diferente. Então a gente busca, eu acho que a nossa força, assim, a minha e a de muitas mulheres que estão dentro da marcha, tem vindo delas, assim, porque para elas sempre foi assim, então a gente tem que aprender com elas. Agora, como que a gente reage contra tudo isso? Porque nunca mudou para eles, né? Principalmente para a população negra periférica e, no caso aqui de Dourados, para a população indígena, não mudou muita coisa do contexto político da vida deles, né? Agora, assim, óbvio que vai piorar, porque tem um monte de políticas públicas que estão acabando, né? Sim, mas a violência sempre existiu. Foi gravíssimo. Sim. Então a gente busca aprender com eles o que fazer, eu acho, né, nesse momento, que é muito complicado. Tem uma parte da marcha que sim, né, que tem uma relação forte com o partido, mas a gente tenta fazer o diálogo pra gente tentar ao máximo ter autonomia. Isso, ter autonomia com relação a isso. É complicado, mas a gente tenta fazer isso. Porque também a gente começa a enxergar, depois que aconteceu tudo isso com a Marielle também, eu acho que as vozes como a dela, né, a gente precisa às vezes ouvir e tentar colocar elas lá, né, dentro do partido, ou da prefeitura, ou do estado, para aumentar esse tipo de voz ali também, né? Então a gente também não pode se privar, se fechar com relação aos partidos, porque eu acredito que o que ela estava fazendo também é uma via, né, do caminho. Então, a gente tem a relação com o movimento indígena e com o MST, bastante, a Via Campesina, de mulheres gerais que tem na cidade, que tem no MS. Eu acho que são esses mais que tem aqui na região mesmo. A gente dialoga e participa com a gente dos atos e das formações também. E esse ano a tendência é que a gente melhore esse diálogo, porque a gente ficou um tempo, depois da quartação, a gente ficou se recuperando dela ainda, porque foi muito difícil de organizar. Geralmente a quartação, quando a gente faz essas ações maiores, a gente tem um monte de coisa pra gente pensar, né? E aí agora acho que a gente tá conseguindo se reorganizar novamente. A mídia local é bem complicada, né? É bem difícil. Às vezes sai, às vezes não, mas às vezes também não sai porque às vezes a gente também não quer, porque geralmente é distorcido. Então é mais complicado. Tem agora o sindicato de jornalistas da cidade tem uma presidenta e uma vice-presidenta, se não me engano, e agora a gente está conseguindo dialogar um pouco mais. Mas a mídia mesmo, aí é mais complicado. Daqui de Dourados, pelo menos da Marcha Mundial das Mulheres que eu participo, eu acho que a nossa autonomia financeira é uma coisa muito complicada, porque não dá para depender de ações do Estado, não dá para depender de ações privatizadas, então a gente precisava pensar em um jeito de se auto-organizar, independente dessas coisas. E eu acho que
querendo ou não, um pouco até o próprio diálogo entre a gente. Eu acho que é uma dificuldade grande, assim, mas que a gente está construindo, tentando desconstruir e construir outra coisa, porque o diálogo dentro das vertentes próprias do feminismo já é difícil, né? Coisas que às vezes algumas sei lá, algumas divisões do movimento tentam se colocar em cima de outras, e aí a gente tem que estar bem aberto para o diálogo, para quando a minoria do movimento apontar para você e falar que você está fazendo aquilo, para você entender que você tem que se abrir para o diálogo com aquela minoria. Então, a intersecção das diferenças é difícil também. Imagino. Mas isso é feminismo, né? Então... É que assim, tem coisas que ainda não são movimento, que eu destaco, ou assim, muito a luta contra o genocídio negro, que eu acho que a luta contra o fascismo que está se estabelecendo é importante, mas eu acho que a contra o racismo e o genocídio tinha que vir, inclusive, antes. E os movimentos indígenas, que também estão crescendo, ou na verdade eles sempre existiram, mas agora estão sendo mais visibilizados. E eu acho que basicamente esses movimentos que eu acho que são importantes, assim, a luta das mulheres indígenas e das mulheres negras, que eu acho que todo e qualquer coletivo que tiver esse foco, ou qualquer luta, mesmo que não esteja organizada ainda, que tenha essa bandeira, eu acho que são importantes a gente acompanhar.